Olha aí, pessoal, eu vou começar a fazer um vídeo aqui agora para vocês, a regra certa de se fazer empada. É a melhor massa de empada que vocês vão provar na vida de vocês. Essa massa que eu vou fazer aqui agora, tá? Já vendi muita empada feita com essa receita. Já dei essa receita para algumas pessoas que ganharam muito dinheiro com essa receita. É uma massa de receita especial, certo? Especial, super especial. Então eu tenho aqui 1 kg de farinha de trigo, cuja farinha de trigo eu estou abrindo um óculos nela aqui no meio, abrindo um buraco, certo? Estou abrindo um buraco aqui, um óculos. Então, e vou colocar aqui, eu tenho aqui 670 gramas, certo? 670 gramas de margarina a 80% de lipídio. Se vocês não encontrar grande assim do jeito que eu coloquei, vocês podem usar uma margarina forno e fogão, 670 gramas. Então eu vou colocar aqui dentro 670 gramas de margarina, forno fogão, certo? E vou colocar aqui 20 gramas de sal, porque para 1 kg de farinha de trigo você gasta 20 gramas de sal. São 2%, certo? São 2% de sal. Então você gasta aqui 20 gramas de sal. Está aí nesse potinho aqui e eu vou colocar aqui junto com a margarina. E tenho aqui uma clara de ovo, só, mais nada, ó. Uma clara de ovo que está dentro desse potinho. A gema eu tirei no copo aqui, que vai servir para pintar as empadas depois, certo? Essa massa é para empada e para empadão, ó. A gema, a clara já coloquei toda aqui. Agora eu vou amassar isso aqui no meio, primeiro juntando esta clara com esta margarina e o sal aqui no meio, certo? Para depois misturar a farinha. E vocês vão ver qual é o segredo. O segredo de uma massa de empada, para quando você morder na empada, tá aquela massa soltinha, tá? Você vai ver o segredo, o chamado pulo do gato, tá bom? Chamado pulo do gato, que muita gente não gosta de dar, essa é a realidade. Pessoal do YouTube, nem sempre dá o pulo do gato, certo? Então agora já vou misturar tudo, ó. Já misturei margarina com o sal e a clara de ovos. Agora eu vou misturar a massa. Olha que facilidade para se fazer uma massa de empada. Pai. Olha aí, pessoal. A massa já virou uma farofa, ó. É assim mesmo. Ela vira uma farofa. Quando eu começo a misturar, ela vira uma farofa. Essa daqui é a massa certa da empada. Agora eu vou trabalhar essa massa para ela chegar ao ponto certo. Olha aí, pessoal. A massa, aquela farofa, virou essa massa, tá vendo? Que coisa linda. Ó, só que essa massa aqui, eu não posso forrar empada com ela do jeito que ela está aqui, certo? É muito difícil. Às vezes vocês fazem uma massa e não sabem como trabalhar ela para forrar uma empada. Então eu vou mostrar a vocês o pulo do gato agora. O pulo do gato é esse, ó. Contra a massa e a mesa. Ó. Contra a massa e a mesa. Olha como é que essa massa vai ficar depois de trabalhada. Ó. Presta atenção. Olha que coisa, depois de trabalhada. Ó. Olha que massa trabalhada. Agora, olha a diferença dessa massa
até a cor. Olha aí, até a cor dessa massa tá diferente, ela ficou esbranquiçada. Agora sim, para você forrar uma empada, é a coisa mais fácil que tem. Você faz disso, ó. Você faz disso, vai tirando as bolinhas, ó. Ó, e não precisa untar a forma de empada, porque essa massa ela não é pegajosa. Colocou aqui, ó, a forminha apoiada na mesa para te dar firmeza, ó. E você vai trabalhando com os dedos polegares nela e rodando com o indicador e o anular, rodando a forminha, ó. Então ela vai ficar fininha e você vai deixar assim mesmo, ó, com essas beiradas. Vou forrar uma outra para você ver. Ó, colocou a bolinha aqui no meio, você vai no centro da bolinha, colocou o dedo e colocou os dois, ó, os dois polegares. E o indicador e o anular rodam a forminha, ó. Olha que coisa. Aí fica fininha e bem forrada, certo? Agora eu vou tampar uma empada dessa. Mesmo sem recheio, ela vai ficar parecendo que está muito bem recheada, certo? Porque é o modo de fechar. Olha aqui. Agora você faz disso, vem com a massa sobre ela e faz disso, olha, com as duas mãos virada como se você fosse dar uma cotelada, certo? Fica até a cor do... Aí você faz disso, ó. Olha como é que ela vai ficar com a copazinha altinha, como se fosse, olha aí, como se tivesse recheada. Essa empada não tem recheio, mas está parecendo recheada. Olha que coisa linda. Agora vou fazer a segunda para você ver. Ó, como é fácil de trabalhar essa massa, é excelente. E depois ela desmancha na boca, né? Ó, novamente, como se você fosse dar cutelada, aí você une o dedo mínimo com o outro mínimo das mãos, esquerda e direita, certo? E já está aí a empada, como se ela tivesse cheia de recheio. Coisa linda, né? Coisa linda. Aí, pessoal, agora eu vou forrar o empadão para vocês verem. É a mesma massa, empada, empadão, a massa é a mesma. Sempre a massa é a mesma, tá? Massa de empada e de empadão é a mesma. Então eu tenho aqui um papel filme, um plástico filme, certo? Ó, então eu vou espalhar essa massa nesse plástico filme para ele ficar fácil para eu transportar para o pirex, certo? Ó, agora eu pego, dobro esse plástico filme em cima, ó, dobrei em cima e agora eu posso passar o rolo aqui em cima, que não tem problema, ó, aqui eu vou passar o rolo e essa massa vai se espichar entre uma parte e a outra do papel filme. Ó, com muita facilidade a gente faz isso, ó. Fica uma coisa profissional, tá? Fica um trabalho profissional. Isso é um trabalho profissional, ó. Então você faz isso. Eu já medi esse plástico filme, que ele dá certinho no pirex, tá bom? Então eu posso espichar até a beirada dele, nessa parte aqui. A outra parte eu não preciso de espichar tanto. Porém eu vou espichar mais um pouco, para não ficar tão grosso, entendeu? Para não ficar tão grosso. Eu não quero essa massa muito grossa. Se você preferir a massa do empadão mais grossa,
Também você pode fazer mais grossa, sem problema, tá? Ó. Mas eu não quero muito grossa. Então, para você fazer, para vender, é claro, você vai querer uma coisa mais profissional, mais perfeita, para você ter uma boa apresentação. Pronto. Agora já está aberta a massa, já está na espessura que eu quero. Vou colocar esse rolo aqui e vou tirar a parte de cima do papel filme. Ó, parte de cima do papel filme, eu fiz isso, tá? E agora eu já posso transportar para o Pirex. Então eu faço disso, transporto para o Pirex. Olha a facilidade eu transportar essa massa para o Pirex. Olha, ó. Olha que facilidade que eu tive. Você pode até usar, inclusive, o papel filme para você acertar a massa no Pirex, para forrar. Ó, pode usar o próprio papel filme, tá? Próprio plástico filme. Ó, você acertou, ó, acertou ela aqui. Depois de certa, você pode tirar o plástico filme e ela já ficou forrada. Ó, ela ficou forrada. Olha que coisa fácil. Aqui tinha uma bolhazinha de ar, eu estou empurrando ela para a beirada, para ela sair. Eu não quero meu empadão com bolha de ar embaixo, certo? Ó, então eu dou uma abridinha aqui e faço disso. Pronto. Já não tem mais bolha de ar. Aqui agora eu vou deixar essa beirada aqui, porque quando eu colocar o recheio nesse empadão, eu vou colocar a tampa eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no plástico filme, e vou trazer aqui em cima e vou tirar as beiradas. Já vou preparar aqui a tampa para o empadão, certo? Mesma coisa, ó. Plástico filme, tá? Coloquei em cima dele a massa, que vai ser a tampa, e agora eu vou espichar com o rolo, ó. Vou espichar com o rolo. Ó. Deixa eu dar. Então vai. Aí. Aí. Agora eu vou colocar o recheio do empadão, certo?
recheio no empadão, ó. Esse recheio aqui é frango desfiado, tá? O frango foi cozido, depois desfiado e foi feito esse recheio. Esse recheio aqui tem o quê? Frango desfiado, azeitona picada, tá? Sem caroço, tá? Tem milho verde, tem molho de tomate, tá? Tem cebola e alho e cebolinha, cebola, alho e cebolinha, tá? Tem tudo aqui. E tem até um pouquinho de coentro. Coentro, ele assenta em todos os recheios. É muito bom o coentro. Principalmente as pessoas que são nordestinas, elas gostam demais de coentro, né? Usam demais esse tempero, coentro. Voltou, não? Aí. Olha aí, pessoal, agora eu vou cobrir o empadão. Do mesmo jeito que eu fiz a tampa do recheio, certo? Que eu fiz a massa para colocar dentro dele, eu estou fazendo também aqui, certo? E agora aqui, ó, eu vou tirar o plástico e é só fazer disso, ó. Ó. Aqui faltou um pouquinho, então eu vou fazer disso, ó. Tampar essa parte. Pronto. Essa massa é excelente para trabalhar com ela. Ó. Como é que fica limpinha a borda do pirex. Agora eu vou pincelar isso aqui, mas antes disso eu vou rechear as empadinhas. Eu tenho umas empadinhas aqui que eu vou recheá-las e vou cobrir. Deu umas empadinhas, massa sobrou, recheio também sobrou, então pronto.
vamos à cobertura das empadas. Vocês já viram aquela hora como se faz, né? Vamos novamente, ó. Aquela hora eu cobri a empada vazia, né? Para vocês verem como ela fica parecendo que está cheia. Agora eu vou cobrir a empada cheia, do mesmo jeito, ó. Certo? Ó. Prontinho. Olha, duas vezes, ó. Uma assim, virou, outra assim, já está coberta. É a maior facilidade. Olha, uma, duas. E aí, empada. Olha aí, gente, vou pintar o empadão. Então, uma gema que sobrou de quando eu fiz a massa, vocês se lembram que levou uma clara de ovo? Ó, então aqui está a gema, eu dissolvi com 5 pingos de água. 5 pingos de água, não põe mais do que isso não, tá? Não fica ralo demais, 5 pingos de água. Isso aqui é que vai dar o brilho. Essa aguinha que eu coloquei, que vai hidratar essa gema para dar o brilho. Vai dar um brilho no empadão. Ó, para lá e para cá. Sempre o pincel deitado para o lado que você vai. Ó, para lá e para cá, certo? Deitou o pincel, vai para lá, vai para a direita. Deitou o pincel para a direita, vai para a direita. Deitou o pincel para a esquerda, vai para a esquerda, certo? Ó, para direita, para a esquerda. Pincel sempre deitado na posição certa, que aí você não machuca a massa, certo? Isso serve também para quando você for pintar pãozinho doce, tá? Para você não matar o pãozinho doce. E o pãozinho doce ainda tem que ser com a mão bem leve assim, ó, sem descansar o pincel em cima da massa. Aqui não, aqui você pode descansar o pincel em cima da massa que não tem problema, certo? Ó, se você fizer assim, olha o desenho que está formando, ó, certo? Ó, se você não tiver essa espátula, certo? Dentada, você pode fazer também com garfo, tá? Você pode fazer isso aqui com garfo, ó, ó, ó. Isso aqui você pode fazer com garfo de cozinha mesmo, um garfo que a gente usa no almoço, na janta, você pode fazer, tá? Não precisa mais de que isso. Fica essa beirada sem pintar que vai dar um contraste depois. Ó. Pronto. Aqui você vira e vira. Pronto. Aí vai ficar um contrastezinho que fica lindo, tá? Ó, ó. E eu vou. Pausa. Pausou? Aí, pessoal, as empadas estão assadas, empadão, olha aí como é que ficou bonito, certo? Desenhado. Aqui estão as empadinhas, certo? As empadinhas, olha aí como é que ficaram, olha o contraste que eu disse, ó, certo? Aqui pintado, aqui sem pintado, é um contraste. Aí eu quero tirar uma empadinha dessa, é só fazer disso, ó.
certo? Olha aí, coloquei aqui. Agora eu vou mostrar a vocês como que essa empadinha, ó, com essa empadinha, ó, olha aqui, ó, olha como ela desmancha, certo? Ela desmancha. Então a massa dela, olha aqui, pedacinho de massa que soltou aqui, olha aqui como é que desmancha, ó, ó. Você pode passar a língua nela contra o palato e ela vai desmanchar, certo? Porque ela não é uma empada solada, certo? Ela não é uma empada solada. O recheio está aí, certo? E aqui. Então, é isso aí. Vocês podem fazer, podem vender à vontade. Deu um empadão grande, como vocês estão vendo aqui, e deu 12 empadinhas ainda, certo? 12 empadinhas, ou empadas, tamanho normal, ó, empada, tamanho normal, solta que é uma beleza, certo? Ó, muito obrigado. Então você faz o seguinte, se você gostou, você dá um like e se inscreva no canal e ativa o sininho, para sempre que eu fizer um vídeo, você receber a notificação do YouTube, certo? Para você não perder as receitas. Que o Papai do Céu te abençoe e te guarde, que você faça e venda. Que você venda bastante, ganhe bastante dinheiro, certo? Esse é que é o certo.